Quero saudar a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hein? Acho que daqui a pouco vão me chamar a atenção. Está sendo filmado ali, tá? Porque às vezes eu saio muito do ângulo, vou de um lado para o outro e acabo. Depois, quando eu vi na última filmagem que fizeram de mim, quase eu não aparecia, porque eu estava num canto ou lá no. Amém, queridos? É uma honra estar aqui mais uma vez, junto com vocês, trazendo uma palavra para a meditação, para a igreja, para a nossa edificação. Estava ali pedindo a Deus, Senhor, faz com que essa palavra possa fluir no coração da tua igreja, meu Deus, pedindo muito, suplicando ao Senhor, no nome de Jesus. E eu creio que Deus vai falar, como falou comigo, vai falar com vocês. Abra sua Bíblia no texto de Mateus, no capítulo 15, versículos 20 ao 28. E o tema é Vencendo o orgulho para alcançar a honra, tá? A vitória, alcançar a libertação, a cura. E o texto diz o seguinte: do 21, eu botei 20, né, mas 21, por gentileza. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões de Tiro e Sidom, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Imagine, crie na sua mente aquela imagem, só crie. Foi clamar ao Senhor, gritava, clamava, gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Coloca essa imagem na sua. Jesus não falou com a mulher, não deu bola, não deu ouvido, tá? Ele, porém, no 23, ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede ela, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Então uma história, talvez vocês já tenham visto essa passagem na Bíblia, já lido, é claro, tem algumas interpretações, mas essa era a história de uma mulher. Em Marcos fala que essa mulher era grega, mulher grega, de origem sírio-fenícia, tá? Mateus fala que ela estava nas regiões de Sidom, Tiro e Sidom, tá? Dos fenícios. Quando nós olhando pela visão do povo daquela época de Israel, olhando pela visão deles, Tiro e Sidom eram cidades pagãs, eram cidades nas quais o profeta Ezequiel e o profeta Isaías condenavam aquelas cidades pelas subversões que eles fizeram contra o povo de Deus, por tudo aquilo que eles fizeram, a ponto de serem de todos aqueles que não eram judeus, para os judeus, para os estudiosos, para os sacerdotes, eram chamados de cães. Tá?
Não foi esse o caso que Jesus falou dela, mas para os judeus, os pagãos eram como cães. Imagina o quê? O cão, o vira-lata, aquele que come carniça, aquele que come coisa podre, aquele que é largado, cheio de carrapato, aquele que está jogado entre as traças. Esse era o chamado de, eram como cães para o povo judeu. Só que Jesus, andando naquela região, tinha saído, acabado de ter um encontro com os fariseus, e ele foi para essa região, talvez para falar com os seus discípulos, conversar melhor com eles a respeito disso, né, levar a mensagem. O objetivo dele era levar a palavra para os judeus, para o seu povo. Ele veio para o seu povo. João 1,12, ele veio ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então João fala a respeito disso, que o povo rejeitou o meu Jesus, mas ele veio com esse propósito de levar essa mensagem para aquele povo, para o seu povo. E aquela mulher, ela foi, provavelmente, ela tinha ouvido falar de Jesus, ela tinha ouvido a respeito dele, e foi saber quem era esse homem. Quem era esse tal de homem? Ela já tinha ouvido falar do filho de Davi, e foi até esse homem, foi buscar uma cura para a sua filha, que o texto diz que estava terrivelmente endemoniada, tá? E essa é a primeira situação que nós vemos, que no contexto geral, o povo, aquele povo de Tiro e Sidom, eram povos que eram adoradores de outros deuses, tá? Astarte, Astarote, ao Baal. Tem até um deus que eles chamavam de Eshmun, e outros deuses que eles adoravam, que eles buscavam para a resolução dos seus problemas. Eu acredito que essa mulher deve ter buscado muita coisa antes de ir até Jesus. A mulher tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. É a primeira situação que nós vemos, o primeiro passo para quebrar esse orgulho, vencendo o orgulho para alcançar a honra. E às vezes essa estrutura de orgulho está no coração, poderia estar no coração dessas mulheres, porque os gregos eram orgulhosos, eles eram orgulhosos. Essa mulher veio daquela cultura, onde o que eles quisessem, eles ofereciam aos seus deuses e recebiam em troca tudo aquilo que, ou imaginavam, os deuses dariam tudo aquilo que eles precisavam. Se era grega, era uma mulher também conhecida, era de famílias que talvez conhecessem, tivessem um conhecimento. O grego tinha habilidade, o grego tinha a palavra, sabia falar, sabia conversar, sabia dialogar, tinha estratégia, tudo isso. Então, havia talvez, supondo-se que um de uma superioridade no meio do coração dos gregos, e isso era real entre os gregos. Ela era uma grega de origem sírio-fenícia, tá? Mas quando você tem um problema, não tem grego, não tem ateu, não tem evangélico, não tem nada, meu irmão. Quando você está com um problema que parece que não tem solução, todo mundo se quebra. Todo mundo se quebra, é ou não é? Isso quando a gente não está com um problema muito grande. Imagina quando a pessoa está debaixo de uma enfermidade que é uma enfermidade destruidora. Quantas vezes até, sei lá, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, a gente já fica preocupado, a gente já vai pedir a Deus, vai orar, a gente vai buscar. Por quê? Agora o caso dessa mulher, na situação que ela vivia, para resolver esse problema, para vencer, para conquistar, assim como ela, nós também temos que primeiro entender qual é o problema, compreender qual é a situação. Qual era a situação que ela estava vivendo naquela época, aquela mulher? Ela tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. Gente, no passado, eu já lidei com alguns endemoniados, e dependendo de situações, eu lidei com um caso, eu não sabia, não tinha esse discernimento, mas eu lidei com o caso de uma criança. A criança na hora do louvor ficava quieta, mas na hora da mensagem gritava. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que as crianças daqui têm, tá? Mas lá onde eu estava era na selva, lá o negócio
é um pouquinho mais pesado. Lá é uma tradição é uma tradição indígena que vem de uma cultura que é muito ligada à pagelância e à feitiçaria, então tem muita coisa. E essa criança chorava e saía da porta da igreja, parava de chorar. Voltou, gritava, chorava. Meu Deus do céu, a mãe não sabia mais o que fazer, as irmãs iam, ajudavam a mãe, pegava ela. Misericórdia, Deus, o que negócio é esse? Sabe, aí eu vi aquela coisa todinha. Naquela situação específica, com aquela criança, a mãe segurando ela, eu olhei assim, Senhor, se houver algum espírito maligno que está atormentando a vida dessa criança, influenciando para que ela fique aperreada no meio do culto, eu repreendo agora em nome de Jesus. Espíritos que podem estar atormentando agora a vida dessa criança, saiam em nome de Jesus. Se entrou alguma coisa na criança, se está tendo acesso àquela criança, provavelmente é por culpa dos pais que abriram tremendas portas para que entrasse, não para que entrasse, mas para que ficasse atormentando a vida daquela criança. E aquela criança, ela instantaneamente entrou dentro do culto e parou de chorar. Então, a gente não percebe, mas aquela mulher com uma filha terrivelmente endemoniada, gente, um filho endemoniado, você vê, eu me lembro muito bem, e às vezes eu conto aquelas histórias, viu gente, pelo amor de Deus, quando chegou uma mulher, uma profeta, e chegou assim, Valdinar, teu filho, irmão Valdinar, teu filho está debaixo de um trabalho de feitiçaria, estão tentando matar o teu filho. O meu mais novo, Davi. Isso para um pai é desesperador, gente. Você imagina, se alguém chegasse e dissesse isso para você. A preocupação que a gente ficaria. A Joana, então, meu Deus do céu, a gente entrou tanto numa batalha espiritual, orava. Deus, entramos nessa batalha pela vida do nosso filho. E foi até que a gente conseguiu a vitória em nome de Jesus Cristo. Não sabia, mas por quê? Porque de alguma forma ou de outra, quando você começa a entrar no reino, quando você leva o reino, você vai levando o reino de Deus para onde você está indo, seja lá naquela casa, na sua célula, a luz começa a entrar também naquela célula, a luz começa a entrar no coração daquelas pessoas, as pessoas se tornam invadidas pelo poder de Deus, e o inimigo olha aquilo, estou perdendo terreno. Eu não quero perder terreno, vou agir agora enquanto é tempo. Persevere e se mantenha firme, porque aquela luz ali, enquanto você estiver orando e buscando ao Senhor, ela vai permanecer naquele lugar, e as trevas vão ter que sair, porque Deus é muito mais poderoso do que qualquer trevas. Então, quando nós oramos a situação de uma filha endemoniada, terrivelmente, áreas da nossa vida também podem também estar debaixo de um jugo causado principalmente pelo nosso orgulho. Talvez o fator principal daquela mulher que permitiu tudo isso seria o orgulho, busca de outros deuses, não submeter a Deus. Mal ela conhecia a Deus, talvez fosse uma mulher orgulhosa, mas às vezes deixamos de receber as coisas que vêm de Deus porque guardamos dentro do nosso coração uma estrutura de orgulho. Nesses 2 últimos meses, ou quase 3 meses, o Tadel está ensinando todo dia, todos os domingos pela manhã, sobre estrutura de orgulho, sobre quebrantamento, sobre o que é necessário para que nosso caráter seja mudado. Muita coisa vem falando conosco ali, e muitas estruturas a gente está aprendendo e entendendo que nós podemos estar com estruturas de orgulho dentro do nosso coração e não sabemos que temos. Porque quando você leva uma mensagem, a palavra, ela traz o quê? A revelação. A palavra traz a revelação. A palavra de Deus, ela traz revelação para o nosso caráter, revelação para a nossa alma, revelação para o nosso espírito, revelação para nós mesmos, para o nosso ser completo. Essa filha também pode significar áreas extremamente significativas em nossa vida que estão aprisionadas em quadros crônicos, que a gente às vezes não sabe, pode ter um relacionamento, sei lá, por causa da estrutura de orgulho, por causa da soberba em si mesmo. Muita gente pode estar enfrentando quase a destruição do seu casamento, do seu relacionamento. Por quê? Por causa de corações duros e orgulhosos. Não, é você que está errado.
Não, eu não, foi você que fez isso, assim, assado. Não, mas você que está errado. Aí conta. Assim, o homem, ele sempre perde nessa batalha, sempre. Porque a memória dele não tem, ela é só de, sabe aquele computador atual, 2 GB de RAM. É muito volátil, ele entrou, a informação sai logo. Tem que trocar, os clusters tem que estar trocando o tempo todo da memória, para quê? Porque é muito volátil. A mulher, ela já entra com um notebook Intel Core não sei da onde, 19, Core 19, com 32 GB de RAM, então a informação fica guardada desde o começo, meu irmão. E aí quando você está discutindo, se você for discutir alguma coisa, a mulher vai jogar coisa que aconteceu em 1900 e do início do seu casamento. Porque é uma memória grande, é poderosa. Entendeu? É diferente da nossa. Não é? A minha memória é... Então, relacionamento conjugal pode ser uma estrutura. O orgulho, gente, pode separar as pessoas. E quem sabe aquilo não está sendo provocado por algum espírito maligno? Porque a gente não percebe. O espírito maligno, não é que ele vem entrar dentro do coração da pessoa, a pessoa... Não é isso. É influência, é seta, é palavra, é coisas que ele vai jogando na mente das pessoas e elas não entendem, pensam que são elas mesmas. Tu vai deixar assim? Tu vai deixar aqui isso desse jeito mesmo? Olha, tem pisado em ti, olha, é assim, vai. E você pensa que é você mesmo, aí vem aquele seu orgulho. Eita, chega aí, igual um balão. E aí, meu irmão? E aí vem o orgulho, precede a queda, precede a queda de casamento, precede a queda de profissão, precede a queda de um monte de coisa. Então, isso pode acontecer, a estrutura de orgulho pode sim, e talvez tenha sido uma das coisas que aquela mulher inventava ou não, porque Deus sabe de tudo. Quando Jesus olhou para aquela mulher, no decorrer aqui da mensagem, vocês vão entender que Jesus, ele estava também olhando para alguma coisa dentro dela, a ponto de quê? De humilhá-la. A humildade precede o quê? A honra. A humildade, mas o orgulho, o quê? Queda. Muito bom, essa igreja está super afiada. Então, é preciso que a gente compreenda isso, primeiro qual é a situação, o que está acontecendo, porque assim como aquela mulher, ela foi correr atrás de Jesus, a gente tem que olhar e perceber bem isso, porque às vezes seu relacionamento ou aquele problema que está acontecendo na sua vida, aquela situação, ela pode estar já por um fio, aí que você resolve buscar a Jesus, aí que você resolve é buscar a Deus, quando a situação já está no ápice de quase explodir, quase se acabar, aí que eu vou tentar vencer o meu orgulho, engolir um pouco, vou pedir ajuda, vou orar, vou fazer alguma coisa. Não, reconheça logo o problema antes, reconheça logo o problema de imediato, e vá buscar ao Senhor, porque se tem alguém que conhece tudo dentro de nós, é o próprio Deus, que nos formou e nos fez. E o segundo passo que podemos aprender com o texto é que essa mulher foi buscar uma solução para o seu problema submetendo-se a Jesus. Então, como nós dizemos antes, provavelmente ela já tinha tentado de tudo. Ela já tinha tentado de tudo. Eu me lembro bem, quando eu me lembro bem, eu trabalhei no hospital durante 3 anos, né? E tinha dentro de um hospital, tinha os médicos e tinha também um pajé. O pajé recebia o salário da prefeitura, hoje, naquela época era de R$2.000 o salário do pajé, porque tinha gente que estava cheio de doenças, de feridas, e iam buscar o pajé. Outros buscavam os médicos, mas aqueles que eram mais
culturalmente aprofundados na sua religião, sei lá em quê, iam buscar um trabalho feito pelo pajé. Uma vez eu até fiquei assustado, eu trabalhava na garagem, botaram para na garagem, eu fui lá, quando eu pensei que não, tinha lá uma bacia cheia d'água e o cara dando banho assim em cima de uma mulher, banho na mulher, lá no final, no fundo da garagem lá do hospital, eu fiquei assim, olhei assim, sem entender, mas sabia que era cultura, e com cultura você não intervém, você não mexe. Então eram situações assim que você via que as pessoas buscavam essas coisas primeiro, e essa mulher com certeza, quando eu falei desse Deus Eshmun, que eles tinham, era um Deus que era responsável pela cura, se oferecia o sacrifício, buscavam fazer as suas intercessões diante desse Deus. Mas aquela mulher provavelmente já tinha tentado de tudo, gente, já tinha tentado de tudo, é igual aquela mulher que passou 12 anos enferma com um problema na sua menstruação, durante 12 anos, e ela buscava uma cura. Essa mulher provavelmente buscava uma cura, porque ninguém quando olha para dentro da sua família, dentro da sua casa, vê seu filho endemoniado, vê o seu filho perturbado, vê sua filha com algum problema, não tem esse pai ou essa mãe, principalmente uma mãe, gente, vai fazer de tudo que for possível e impossível para resolver aquele problema, é ou não é, mamães? Mas essa é uma realidade. No caso dessa mulher, já tinha buscado tudo, até que ela ouviu falar. Olha, está chegando aí alguém, é um profeta lá de Israel, de Judá, da Galileia, um galileu, ele está vindo e vai, e souberam da notícia, e essa mulher desesperadamente, já tinha tentado de tudo, foi buscar a quem? Foi buscar ao Cristo, foi buscar ao Messias, foi buscar a esse Jesus. Mas dentro dela, talvez, são especulações, talvez dentro do coração dessa mulher, ela já tinha buscado de tudo, Jesus seria mais um, mas o que é que custa eu tentar? O que é que custa eu tentar? Vou lá também. E foi lá atrás de Jesus. Ela já conhecia quem era esse Jesus, assim, de ouvir falar, já sabia que esse era o tal do filho de Davi. E é por isso que quando ela chegou diante dele, diante do povo que estava com ele, primeira coisa que ela fez: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque minha filha está terrivelmente endemoniada. Olha para o meu problema, Jesus, olha para aquilo que eu estou passando, Senhor. Quantas vezes nós também não clamamos, não pedimos, às vezes, Deus, olha para mim, Senhor, resolve o meu problema, Senhor, mas eu quero me manter do mesmo jeito. Eu não me esqueço, gente, de um pastor que deu um testemunho, foi muito lindo e ao mesmo tempo foi impactante o testemunho que ele falou. Ele disse que orava pelo pai dele, o pai dele era um grande músico, só que começou a se meter com o vício e se perdeu, passou por vários problemas, mas ele levava a palavra de Deus, orava muito pelo pai dele para que ele se convertesse, se arrependesse, e o pai dele se arrependeu, se converteu, o obreiro na igreja estava trabalhando muito para o Senhor. Mas de repente o pai dele ficou extremamente doente de ir para a cama, e ele disse que buscou muito a Deus: Senhor, eu vou orar pelo meu pai, porque ele amava demais o pai dele, esse pastor, e o pai dele era meio que muito importante para ele, e orava para o pai, buscava o pai, assim, exclamava a Deus, chorava diante de Deus, de todas as suas forças, fazia jejum, orações, intercessões, batalhas espirituais, clamava a igreja para orar, porque o pai dele estava bastante doente. E o pai dele faleceu, mas assim, eu não aceito esse falecimento do meu pai, eu não aceito. Deus foi no caixão, lá onde estava o velório do pai dele, começou a orar, orava, Senhor, eu não aceito isso, Senhor, eu não aceito isso, Senhor, meu pai foi ganho para Jesus, eu sei que o Senhor pode ressuscitá-lo, Senhor, fala comigo, mas eu não aceito isso, não aceito. Quando veio no desespero daquele homem, buscando Deus, ele teve uma visão. Você quer realmente que eu traga seu pai de volta? É tudo o que eu quero, Senhor. Se eu trouxer seu pai de volta, eu vou curá-lo, mas ele vai deixar os meus caminhos. Escolha. Se eu levar ele agora, ele vai estar junto comigo. Mas se eu posso também
por sua causa, por causa do seu clamor, eu posso deixar seu pai aqui, mas ele vai se desviar dos meus caminhos. Escolha, pensa. Posso ter meu pai junto a mim muitos anos à frente, mas perdido. Eu posso aceitar aquilo que Deus quis na vida dele, mas ele vai estar em paz, na glória com o Senhor. É uma situação difícil. E é claro, como um pastor, um homem de Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Meu pai é teu, leva ele. E depois disso tudo ele chorou muito e se acalmou. Entendeu que o pai dele estava na glória junto com o Senhor Jesus. A gente não conhece os caminhos do Senhor, a gente não conhece quais são os propósitos, a gente não sabe porque quando olhamos para esse texto, a gente olha e vê Jesus de uma forma ou de outra, humilhando aquela mulher, a gente não compreende as coisas. No nosso conceito atual, na nossa sociedade hoje, Jesus é um machista, Jesus é isso, como é que ele fala isso dessa mulher, gente? No texto a gente vai ver que são coisas duras. Primeiramente foi o repúdio. Talvez nem ela soubesse que era orgulhosa, não sei, porque orgulho é como um mau hálito, né? Orgulho é como mau hálito. Você não sabe, mas quem está perto de você, meu Deus do céu. Então, sabe que os outros que sabem que a gente é orgulhoso ou não. Então, quando nós olhamos para essas situações daquela mulher, a gente se pergunta, por que Deus existe aos soberbos? Por que Deus estava resistindo àquela mulher? Por que Deus estava agindo daquela forma? E Tiago diz assim, 4, do 1 ao 6, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, ou seja, intenções erradas. Quem conhece o coração do homem? O próprio Senhor. Para quê? Para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça. Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então é preciso, Deus existe aos soberbos, sim. Tentamos resolver nossos problemas, tentamos resolver das nossas próprias soluções, tentando resolver às vezes com as nossas próprias articulações, problemas que poderiam ser solucionados se a gente fosse até o altar, se a gente fosse até diante da palavra de Deus, se a gente fosse até a presença do Senhor. Talvez Deus já desse a sabedoria para resolver, mas tentando resolver com os nossos próprios, com o nosso próprio entendimento. Às vezes o orgulho está dentro de nós, quando a gente vai falar, quando a gente vai tomar uma posição, quando a gente vai retrucar, quando a gente vai conversar, não sempre conversa, a emoção ela começa a agir, ela começa a falar por meio de nós, e tudo quando a gente faz emocionado, gente, dá errado. Tudo quando falamos ou dizemos, tudo quando reclamamos, quando nós falamos ao clangor da batalha, ou seja, no meio da emoção tem tudo para dar errado. Toda decisão que você vai tomar emocionado, você vai tomar uma decisão, geralmente, na maioria das vezes, uma decisão errada. Espere, respire, busque ao Senhor, porque você calmo, você tranquilo, você vai tomar decisões melhores, não baseado no seu próprio entendimento. Então, tentamos resolver os problemas sem a sobriedade necessária, mas com a emocionalidade, evitando a qualquer custo a humilhação e o tratamento da alma. Deus existe a esses também. Deus existe àqueles que querem resolver os problemas
mas não querem passar pelo caminho do quebrantamento. Quer resolver seus problemas no casamento, mas eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu, mas não chegam em comum, com um acordo. Por quê? Porque todo mundo quer ser superior, todo mundo quer se superar, todo mundo quer ter os seus pontos de vista, e os seus pontos de vista são os que são válidos. Tem o meu ponto de vista, tem o ponto de vista da pessoa que está comigo, em todas essas situações, e começa aquelas brigas e confusões dentro de um relacionamento, quando deveria haver paz. Meus amados irmãos, somos cristãos, somos servos de Jesus, somos filhos de Deus. O nosso Deus, Ele tem o poder de nos ajudar a tomar essas decisões, e às vezes é a estrutura do orgulho dentro do nosso coração que faz destruir tudo, e a gente não se submete a Deus. O ego inflado faz com que Deus nos resista. E esse é o principal motivo das discórdias e problemas dentro de nós. É o ego. O pessoal do Tadel aí já está um pouco cansado, um pouco de ouvir isso. Sobre o meu ego. Esse meu ego tem que ser quebrantado. A palavra também diz: submeta-se a Deus, por quê? Porque Deus concede graça aos humildes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Por quê? Porque os humildes estão dispostos a submeter à vontade dEle. Os humildes, ninguém gosta de ser. Quem é que gosta de ser contrariado, amados? Quem quer andar por um caminho de duro, da humilhação? Ninguém. Falava no Tadel ali, né, que eu quero ver, levanta o braço aqui se tem essa pessoa, eu vou falar aqui, por exemplo, levanta o braço. Chegou lá, meu chefe me chamou a atenção: olha, seu trabalho não está bom, tem que melhorar bastante, tá? Você errou nisso, você está acertando nisso, mas tem que melhorar, está faltando isso e aquilo, tem que melhorar. Aí você saiu de lá, né? Como é que você vai sair? Glória a Deus, glória a Deus. Fui criticado hoje, é para o meu crescimento, para a minha edificação. Meu crescimento e edificação. É assim? Levanta a mão quem age assim diante de uma crítica. Eu acho que não é não, gente. Mas em algumas situações a gente precisa reconhecer que está errado, vai sentir, porque passar pelo estágio da humilhação não é fácil, nunca foi fácil, mas Deus dá graça a quem? Aos humildes, a quem tem o coração quebrantado, o seu espírito quebrantado, vai poder ouvir a voz do Senhor, vai poder sentir a direção de Deus, e o orgulho tenta nos impedir disso. E o terceiro passo para o orgulho e alcançar a honra é entender que a humilhação pode fazer parte do processo de cura e libertação de Deus. Sim, olha só, será que essa mulher foi humilhada? Lê o texto aí, olha o texto. Primeiro, apesar do seu clamor, aquela mulher não foi inicialmente atendida. Uma mulher cananeia natural e veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu. Essa mulher foi simplesmente colocada de lado, ele não ouviu, apesar de ele ter ouvido, ele não deu bola para ela. Era um problema sério? Era, mas ele não deu bola. Segundo tipo da humilhação que ela passou. Olha só. Pode passar lá no tema inicial aqui. Os discípulos, nem coloquei direito, gente, mas a segunda foi os discípulos. E foi tão constrangedor isso que Jesus fez, quando ele não deu bola para ela gritando, ele nem ligava para ela. Foi tão constrangedor isso, que os discípulos disseram assim: Senhor, o Senhor não está ouvindo aí não?
Atende logo essa mulher. Despede ela, ou atende ela, ou despede ela. Manda logo ela embora, senão ela vai ficar gritando aqui, vai ficar gritando. Manda ela logo embora. E aí foi quando Jesus respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Esse era o propósito dele? Era levar a mensagem do reino para Israel. Não foi para ela. Ela não é de Israel. Foi para Israel. Ele foi bem claro nisso aí. Na terceira situação, ela chegou diante de Deus e ela não desistiu. Ela não desistiu. Enfrentou a humilhação, foi lá, mais uma vez, pediu ao Senhor. Pediu ao Senhor. Quando ele disse para ela o quê? Ó, não é bom tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Gente, por mais que essa palavra cachorrinho, no original grego, essa palavra cachorrinho não é um cão, aquele cão vira-lata, não. Esse cachorrinho, geralmente, é hoje que a gente conhece como pet. Um cãozinho, aquele que a gente cuida. Mas apesar de tudo isso, mesmo assim, nenhuma mulher ou nenhum gostaria de ser chamado de cachorrinho. A gente não entende a cultura da época, porque cães eram todos os gentios. Cãozinho, cachorrinho também talvez não fosse muito bom não, mas ali estava também sendo testada a estrutura da vida daquela mulher. A estrutura de orgulho, ela estava sendo confrontada ao máximo. E em situações, às vezes nós passamos por provações, porque foi chamada de cachorrinha, uma pessoa chamada de cachorrinha não é uma coisa simples. Mas ela tinha a resposta, por quê? Porque o seu objetivo, ela sabia também qual era o seu propósito de estar ali diante de Jesus. Mesmo diante da humilhação, assim como aprender, como é que eu aprendo com essa mulher? Mesmo diante da humilhação, mesmo diante da provação que você possa estar passando, mantenha-se firme nos seus propósitos. Mantenha-se firme nos seus objetivos, que a aprovação ela vem nos refinar, a aprovação vem nos tratar, a aprovação ela vem nos moldar o nosso caráter, vem quebrar estruturas que estão montadas dentro de nós, estruturas de orgulho, soberba. O ser humano tem isso, é a humilhação, às vezes a provação que nós passamos, o deserto que você pode estar passando agora, pode ser um momento onde você ser tratado dentro do seu caráter e nascer um novo homem, uma nova mulher, com o coração quebrantado diante de Deus. Essa mulher, diante de tudo isso, ela quebrada, respondeu para o Senhor: Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem o que cai da mesa do seu mestre, do seu senhor, dos seus filhos, mas até os cachorrinhos comem isso. Propósito de Jesus deve ter olhado para aquela mulher, gente, o clamor dela, na dor que ela estava passando, nas situações que ela passava, em tudo aquilo que ela vinha passando na sua situação, na dor, em tudo isso, olhou para aquela mulher, olhou a perseverança dela, o quanto ela estava disposta a se humilhar diante do Senhor para que houvesse um atendimento ao que ela estava pedindo. E diante de tudo aquilo, chegou para elas: grande é a tua fé, grande é a tua fé. Como ele disse: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. O quanto estamos dispostos, gente, a passar por tudo isso? Vou ter que passar por toda essa humilhação, meu irmão? Não, o caso dela foi esse.
Eu não sei como Deus vai tratar com cada caso é um caso. E às vezes, se Deus tem que nos tratar, para que a gente possa se aproximar dEle, Deus tem que nos quebrantar, passar por perigos, passar por situações onde tenhamos de ser quebrantados, provados. Se você estiver passando por isso, mantenha-se firme no seu propósito. Senhor, cura-me. Tem estruturas dentro de mim que precisam ser quebradas. Cura-me, restaura-me, Senhor. Me trata. E por último, para finalizar, cumpram aquilo que Tiago disse à igreja. Tiago 4, do 8 ao 10. Conclusão. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Palavra de Deus na nossa vida. Vou pedir que todos possam ficar de pé. Vamos ficar de pé. Onde você está aí? No seu lugar mesmo. Glória a Jesus. Irmãos, como é que nós cantamos? Eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso para viver. E a parte do altar que foi cantado. Hã? Não. Põe a letra dessa canção para mim, por favor. Não. Tudo que eu preciso, eu me lanço. Ok, continue. Continua mesmo. Aí. Sim, continue. Se eu me humilhar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Olha que forte. Essa aí, ó, essa parte que eu queria. É a mesma música. Essa aí. Não, volta lá. Olha só. E sacrificar aquilo que me custar. Se nós olharmos na palavra de Deus, a oferta, quando era trazida, não era do resto, era do melhor ao Senhor, né? Nós, em Malaquias, que não era para dar o animal coxo, o doente, o enfermo, mas o melhor ao Senhor. E a Bíblia é tão séria e a palavra de Deus é tão detalhada que diz que era preferível que fechasse as portas do altar do que se tivesse algum fogo estranho. Então, nós temos que dar o nosso melhor ao Senhor. Então, não o resto, a sobra, né? Mas não aquilo que não nos custe nada, mas a gente saiba sacrificar diante do Senhor. O Senhor é aquele que galardoa, aquele que o busca. O Senhor é aquele que multiplica, é aquele que abençoa segundo a tua fé. Amém? Ele vai te abençoar. Aleluia. O Senhor vai prover na tua vida, assim como proveu para Abraão. Aleluia. Assim como proveu para Jacó. Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de Abraão, Isaac. Ele é Deus de Jacó. Ele é Deus na sua vida. Creia, né? Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, né? Nós estamos na Santa Ceia. O ato de dizimar é um ato de fé, é um ato de compromisso com Deus, né? Aleluia. E o dízimo é algo ensinado pela palavra de
Deus antecede a lei, não é da lei, é antes da lei. Algumas pessoas podem achar, é da lei, é do Antigo Testamento, é da lei, estamos no Novo Testamento. É antes da lei e é reafirmado em Hebreus. E é reafirmado no Novo Testamento, né? Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus também, a citação sobre o dízimo, né? Então, que a gente saiba crer nessa palavra, que a gente saiba confiar, que o Senhor é que cuida de todas as coisas, Ele não vai falhar na tua vida, Ele é fiel. Amém? Dai e dar-se-vos-á em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O dízimo é o nosso ato de fidelidade e traz a proteção na área financeira. A oferta traz a multiplicação. Amém? Então, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aquele que semeia pouco terá, aquele que semeia em abundância ceifará. Amém? Irmãos, mexe com eu. Até quando você vai tomando? Até quando vai ser do teu jeito? Até quando as coisas são na tua força? Vamos começar a confiar em Deus? Vamos começar a crer na palavra de Deus? E vamos entregar a verdade, a nossa vida em inteireza de coração? Amém? Glória a Jesus. Então está aí, nós estamos diante da mesa do Senhor. Faça isso um compromisso. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. A palavra dele, ou nós estamos vivendo um evangelho mentiroso, uma palavra que é mentira. Essa palavra é fiel, essa palavra é verdadeira. Que Deus fala, Ele cumpre, Ele não vai falhar na tua vida. Amém? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Senhor meu Deus, abençoe cada fiel dizimista, cada fiel ofertante, a cada um que vai trazer diante do teu altar. Senhor, prospera a vida de cada irmão, prospera a vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai celestial, cada um que vai colocar diante do teu altar, Senhor, trazendo a sua oferta, Senhor, sua oferta de fé, multiplica. Nós declaramos isso, Pai, a tua vitória, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vamos crer na tua palavra e que essa palavra libere bênçãos, Pai, bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, que teu reino avance, que a tua obra avance, mas que seja abençoado aqueles que obedecem, aqueles que creem na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Quem traz com uma alegria, com o sol, quem for fazer de modo digital, pode fazer também e colocar a mão na salva, da mesma maneira. Sará, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso somos alegres. Alegria do Senhor, a nossa força é, cantemos com uma alegria. Amém? Glória a Deus. Agora os diaconisas e os diáconos podem vir aqui. Primeira